Aí, bom dia, sétimo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 4, que o tema é Ampliando o Universo Ginástico. Só que nós vamos trabalhar o universo ginástico na questão da ginástica rítmica. Então, se vocês pegarem aí a apostila de vocês, na página 16, já tem uma atleta, onde ela está utilizando um elemento da ginástica artística e ela está fazendo movimentos que são movimentos realizados para apresentação de competições de ginástica artística. Nós já vimos na aula anterior que este é o nome desse esporte que está ilustrado ali. Se vocês já praticaram algum desses esportes, teve aí a Yasmin que respondeu que sim, e se todos têm condições de praticar esse esporte. Vocês vão pegar agora a apostila na parte da história, que é a página 19. Quem tem o hábito de ir marcando com marca-texto, pode usar o marca-texto também. Para a gente contar a história da ginástica rítmica, ela começou a ser praticada no final da Primeira Guerra, né? Porém, como todos os esportes, ela não tinha regras específicas, né? Elas tinham várias regras. Então, dependendo do lugar onde era praticado, ela tinha uma regra que ela era utilizada. Se fosse fazer uma competição, por exemplo, eles tinham que se reunir e ver qual regra que eles iam cobrar naquela modalidade. A ginástica também, ela sofreu várias transformações, desde as regras até com relação aos nomes. Por quê? Passou a ser chamada ginástica artística, passou a ser chamada ginástica rítmica desportiva, porém, atualmente, ela é só conhecida como ginástica rítmica. Em 1984, ela foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e, a partir daí, ela passou, então, a compor as Olimpíadas. Então, quando nós temos as Olimpíadas de verão, nós vemos apresentações de ginástica rítmica. A primeira medalha de ouro desse esporte ficou com uma canadense, que foi em 1988, e assim esse esporte ele foi se popularizando, né? O público foi conhecendo, foi gostando e começou então a praticar. Aí vocês podem perguntar assim, mas geralmente quando tem ginástica artística, esse tipo de ginástica, a Rússia, a antiga Rússia, né? Ela sempre ficou com a parte vencedora. Porém, este ano aí, ela não participou dos Jogos Olímpicos. Por isso que não teve participação da Rússia. Quem acabou ganhando foi uma canadense. No Brasil, a ginástica ela foi trazida em 1950, na cidade do Rio de Janeiro, começou lá, e o Brasil ele participou da primeira apresentação de ginástica artística, rítmica, foi em 1971. E quem ganhou foi Deise Barros. Foi uma apresentação na Dinamarca. Pegando a apostila de vocês aí, na página 19, vocês vão ver o seguinte, vão destacar o seguinte. Aí, tá falando aqui, que no Globo Esporte passou sobre esse esporte, que é muito legal. É um esporte legal e muito bonito de se ver também. Muito difícil de ser praticado, tem que ter muita técnica, muito treino para fazer parte das ginásticas. Deixa eu ver aqui o
Parece que bloqueou alguém aqui. Deixa eu desbloquear para a pessoa entrar. Aí. Então, vamos lá. Na página, na apostila de vocês, na página 19, vocês vão marcar o seguinte. Vem falando sobre a história da ginástica rítmica. Entrou aí? Vamos lá, no segundo parágrafo, que ela surgiu na Europa, então você destaca. Depois vem falando que ela passou a ser chamada de ginástica rítmica em 1975. E quando chegou ao Brasil, no penúltimo parágrafo, por meio da professora Margarete. Ela ministrou em 1954 e 53. E a primeira competição foi realizada, então, em 1971, onde a brasileira aí conseguiu, né, ganhar a medalha. Vocês vão destacar no último parágrafo que a ginástica rítmica ela se caracteriza pelos movimentos de rolejar, balancear, circundar, saltitar, saltar e girar os elementos pelo corpo de forma que elas têm consonância com os movimentos e também com os ritmos. A equipe brasileira ela alcançou vitórias, né, na parte da ginástica rítmica e ela alcançou 3 vitórias. 3 nos Jogos do Pan-Americano, que são exercícios que podem ser realizados em conjunto ou individual. No PAN, dos Jogos do Canadá de 1999, na República Dominicana em 2003 e no Rio de Janeiro em 2007. Todas essas classificações que a equipe brasileira conquistou com bastante treino, elas conseguiram, então, um espaço, uma classificação para participar das Olimpíadas. Né? E na Olimpíada de Sydney, em Atenas, o Brasil ainda ele ficou em 8º lugar. Para um tipo de ginástica assim, que é considerada, vamos dizer, nova, 8º lugar é uma colocação muito boa aí para o Brasil. Seguindo aí, vocês vão acompanhar lá na página 21. Por quê? Porque eu trouxe para vocês aqui, ó, as atletas da ginástica rítmica brasileira. Algumas, né, gente? Porque tem várias aí. E com o passar dos anos, a gente vai vendo que as atletas elas vão modificando. Por quê? Porque tem a questão da idade. Para a ginástica rítmica, quanto mais cedo você começar a fazer, a praticar, né, a treinar, melhor. E outra questão também é com relação, além do treino, elas têm uma alimentação muito balanceada. Nós, na página 21, para vocês que vão destacar, nós vamos ver os aparelhos. Então, tem aqui vários aparelhos. A apostila, ela traz os aparelhos para vocês, mas eu fui destacando em formas de desenhos, porque assim fica melhor para a gente observar. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui, vocês estão vendo que a ginástica rítmica, toda a equipe, ó, ela é formada por meninas. Então, é uma ginástica em que a participação, ela é feminina. Ah, mas existe alguns lugares que tem aí algumas participações masculinas, mas não são de confederação, não é uma ginástica oficial. Até tentaram fazer aí essa parte masculina, mas viram que não deu muito certo. Então, essa participação, essa ginástica, esse esporte é exclusivamente feminino. Vocês estão vendo também que a roupa delas é uma roupa que elas podem fazer
todas as atividades de ginástica que elas fazem sem comprometer por causa da roupa. A roupa ela tem um estilo, geralmente a equipe usa a mesma roupa e a roupa tem geralmente um significado de acordo com o tema escolhido com a música, por exemplo, se for representar o Brasil com as cores, né, que representam o Brasil, a roupa ela tem sempre uma característica que representa aquela apresentação ou aquele país. Estão vendo aí as meninas? Muito bonitas e bem coloridas as roupas delas, né? São roupas assim que chamam sempre atenção. Aqui nós vemos os aparelhos. Então, nós temos o aparelho que é a bola. A bola vocês vão achar na página 22 de vocês para vocês marcarem. Então, eu trouxe sempre duas imagens. Uma na apresentação individual, que é essa primeira imagem, e uma segunda que é a apresentação em equipe. Elas podem sempre apresentar ou individual ou equipe. A bola ela vai ser feita, esse material ele é de borracha ou de plástico, ela pode ser colorida e ela vai pesar 400 gramas. Né? Esse aparelho aí, ele deve ser lançado, recuperado, né? Feito rolamentos pelo corpo ou pelo chão. Elas vão manusear a bola e é possível também quicar essa bola, fazendo também figuras de 8 ou até mesmo cambalhotas e ainda conseguir segurar o aparelho. Olha só a quantidade de treino e habilidade que essas meninas têm que ter, para não deixar que a bola caia. Porque se elas perdem o aparelho, no caso aqui a bola, né, elas vão perdendo ponto na apresentação delas. O outro aparelho é o arco. O arco, ele está aí na página de vocês, na página 21. O arco, ele também pode ter apresentação na individual e no coletivo. Ele pode ser feito de madeira ou de metal. Ele deve pesar umas 300 gramas. E o grupo de movimentos realizados no arco, ele inclui os rolamentos sobre o corpo, as rotações em torno da mão, lançamentos, quer dizer, lançar o arco para o alto e ainda recuperar o arco, sem deixar que esse arco caia no chão. E ele deve manusear o aparelho, fazendo também figuras. Tudo isso sem deixar que o arco caia no chão, sem perder o equilíbrio. O outro é a fita. A fita, se a gente for ver na ginástica rítmica, a fita ela é a mais comum. Ela é o elemento mais comum. A Esther está perguntando se deixar cair no chão. Se deixar cair no chão, você pode pegar sim. Você deve pegar, né? Você pega o elemento, porém, a arbitragem, os juízes que estão lá, eles vão descontando. Se for individual, eles descontam da sua pontuação. Se for por equipe, desconta da equipe. Então, a fita, que é um aparelho que nós na escola até temos a fita, só que a nossa fita da escola é uma fita adaptada, né, que nós fazemos de uma forma adaptada. Ela é o aparelho composto pela parte rígida. Você pode fazer algo assim, que seja mais fácil para ela não cair. Porém, as séries, elas têm os graus de dificuldade.
né? Às vezes, sabe o que acontece? Eu faço uma série com elementos simples, vamos dizer assim, porém com uma perfeição tal que eu consigo ainda ganhar a competição. E às vezes, se eu fizer uma série com elementos, com movimentos muito difíceis e eu ainda errar, eu posso perder a pontuação. Mas para a montagem das séries, tem vários quesitos. Por exemplo, a quantidade de elementos são 5. Elas treinam os 5, mas na competição são usados 4. Um elemento, geralmente ele fica de fora. Deixa eu ver o Natan aqui. Ele não está conseguindo entrar. Aí a gente volta na fita aqui. Aí. Vamos lá. Então, na fita, o que vocês vão destacar aí está na página 22, né, que é um aparelho composto de uma parte rígida, geralmente feita de madeira, bambu ou fibra de vidro. A fita, ela é feita de cetim, a nossa, por exemplo, lá é feita de cetim, ou outro tecido. E com os movimentos das fitas, elas podem fazer serpentinas, espirais, lançamentos, balanceios, círculos e figuras. Vocês vão ver que em todos os elementos tem uma atividade chamada de lançamento. Então, elas vão lançar a fita, lançar, pegar de volta. A bola, o arco, a massa, todos eles têm. Aqui, ó, Maria Júlia tem uma fita, ó, que legal. E essas daqui, essas que são coloridas, olha que lindas que são. Dá para fazer vários. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que botaram do Balagandã. O Yarley começou a falar aqui. Nós, lá no 6º ano, nós fizemos uma atividade realmente do Balagandã. Balagandã é uma atividade, porém, que a gente vai falar assim, que é meio circense, onde nós fazemos várias atividades com a fita. Só que aí a gente não estava usando fita de cetim, a gente estava usando papel crepom. Mas dá para lembrar bem. A Letícia está falando que tem, mas nunca fez. Quando nós voltarmos para a escola, nós vamos fazer várias atividades práticas. Aí uma dessas é essa daí. Aí quem tem a fita que puder levar, pode levar, até mesmo para apresentar, né? Para quem nunca viu a fita certinha. Bem legal. Vamos ver aqui que bloqueou de novo. Está bloqueando automaticamente, gente. Vocês têm que me avisar. Então, vamos lá. Da fita tem o arco. Olha aqui, ó. Que eu falei com vocês que eles lançam o arco. Ó, o arco, ele está lançado. E por incrível que pareça, para quem for conseguir assistir essa apresentação aqui, o arco ele foi lançado e vai ser recebido na ponta dos pés, sem deixar cair. Olha só quanto treino. E olha a habilidade das meninas. Bem legal, né? Na página 21, que é essa apresentação aqui, que é a segunda, ó, aqui eles estão usando arcos e massas, ó, na mão delas. Aqui na página 21, vocês vão destacar a parte da corda. Olha a atividade que elas estão fazendo, ó. Bem legal. Então, a corda, vocês vão destacar que ela pode ser confeccionada com material rústico, que é palha, chamado sisal, ou material sintético. O comprimento dela vai variar de acordo com o tamanho da ginástica
Então, para ela medir a corda, geralmente ela faz o seguinte: ela pisa com os 2 pés na corda e puxa até a altura dos ombros. Aí, esse tamanho é a corda ideal para ela. E os movimentos de corda são os mesmos, de rotação, lançamentos, recuperação. Os círculos que elas fazem, as figuras de 8, ou seja, todos os movimentos elas fazem também utilizando a corda. A gente vai vendo que todos os movimentos que eu faço com a bola, com a fita, com a corda, com o arco, com a massa, são movimentos parecidos, mas cada um no seu grau de dificuldade. Por isso que tem que ter muito treino. E para vocês que vão, depois a gente vai falar a questão do vídeo, se vocês veem a apresentação, gente, é muito bonita a apresentação delas. Muito bonita mesmo. Aqui nós temos a massa, que está aí na página 22 de vocês, destaca aí a página 22. Então, vocês vão destacar aqui, trata-se de um aparelho composto de 2 peças, iguais e confeccionadas de madeira, de borracha ou de material resistente. Ela é dividida em 3 partes e o que faz também? Inclui nos lançamentos, nos círculos, fazer figuras com 8, figuras assimétricas que não são movimentos iguais. Olha só que legal. A parte da ginástica rítmica é muito bonita para quem gosta de ver. Então, ela vai utilizar sempre movimentos ginásticos, movimentos também que a gente vai lembrar do balé, né? Movimentos com música, porque toda a apresentação ela tem música. Tem a Yasmin aí depois, que ela pratica aí a ginástica, e do 7º ano eu só conheço a Yasmin. Se tiver mais alguém, ela pode até falar para a gente. E as curiosidades aí da ginástica. Vou encerrar essa parte dos slides. Como eu falei no começo, tem 5 materiais: corda, ar, bolas, maços e a fita, mas apenas somente 4 eles são disputados para as provas individuais e de competições, né? Por exemplo, vem citando aí que em Londres, nos Jogos Olímpicos, não houve a disputa da corda, ou seja, elas treinam todos, tem que saber todos, mas porém, só 4 que vão para a competição. E com relação a deixar cair o aparelho, se deixar cair, você vai pegar e vai ser descontado aí. Mas existe também, dependendo de como joga o aparelho, porque nós vimos que todos, né, os aparelhos eles são lançados, dependendo da altura, a força que utiliza, e a altura assim, do teto do ginásio onde está acontecendo a competição, acontece dele ficar preso. Então, se por um acaso algum aparelho ele ficar preso durante o lançamento, o ginasta ele não pode pegar e ele não pode iniciar o exercício novamente. Ele vai continuar da onde ele está, porém, ele vai ter um material reserva, né, que vai ser entregue a ele. Lembrando, assim, que a pontuação também é descontada, né? Outra coisa, na competição em equipe, as ginastas elas não podem se comunicar. Elas estão lá, elas estão em grupo, porém, nenhuma delas conversa com ninguém durante a competição. É cada um concentrado fazendo a sua apresentação. E lembrando de equipe, é assim, se uma da equipe acontece, vamos dizer assim, de errar alguma coisa, toda a equipe ela é penalizada. A parte dos slides, nós vamos agora para a parte da
apostila. Então, ó, essa parte do universo ginástico nós vimos, a parte da história. No código de competições, aí vocês vão aí para a página 20. Na página 20, vocês vão marcar aí que existe um código de pontuação. E esse código de pontuação, ele é atualizado de 4 em 4 anos. A cada 4 anos, eles vão atualizando esse código. Por quê? Porque as regras, elas vão se modificando. Então, como as regras elas vão se modificando, eles vão, então, atualizando o código. E uma das características próprias da ginástica rítmica, que ela é disputada, que vocês vão destacar aí, ó, somente por mulheres, podem ser individuais ou em grupos. A apresentação, ela tem um tempo de execução. A série, né, a quantidade de movimentos, a música, ela vai variar de 1 minuto a 15 segundos ou 1 minuto e 30 segundos. A gente acha assim, 1 minuto é tão pouquinho, né? Mas para quem está lá fazendo a atividade, não é pouquinho, é um tempo assim bem considerável. E se a apresentação ela for em conjunto, para vocês destacarem aqui também, ela deve ser realizada em 2 minutos e 15 segundos ou 2 minutos e 30 segundos. Né? As apresentações elas são realizadas num tablado, é um espaço especial para as apresentações, e ao som de músicas instrumentais. Aí, dependendo da apresentação, essa música ela pode ser mais rápida, mais lentinha, né? Ter vários instrumentos. Geralmente, se vocês forem ver vídeos de apresentações do Brasil, as apresentações do Brasil, elas geralmente têm algumas que elas colocam em ritmo de samba, são bem legais, porque dá um ar assim diferente, mais rápido, mais dinâmico e bem brasileiro também nas apresentações. Os aparelhos nós vimos, vocês destacaram. Aí vem a parte das conexões, para vocês destacarem. A prática da ginástica rítmica, ela está relacionada à ideia de que elas são atribuídas a características como leveza. Patrícia. Oi? Patrícia, bom Oi. dia. Bom Só um dia. minutinho. É porque no bate-papo tem um monte de gente falando assim, fulano não está conseguindo entrar, ciclano não está conseguindo entrar. Deixa eu ver de novo. Mas a sala está desbloqueada. O que eles precisam fazer é pegar o link que está lá no positivo on e tentar entrar. Porque quem está tentando está conseguindo entrar. Tá. Eu estou olhando aqui Tá o bloqueio. Tá bom. Tá desbloqueado. Então, o pessoal que tá, fica toda hora no bate-papo, fulano não tá conseguindo entrar. A solução é ir lá no positivo on, pegar o link que tá lá e tentar entrar. E o pessoal do bate-papo focar na aula. Tá bom? Só isso. Falou, obrigada. Então, vocês vão destacar aí, ó, para as meninas, porque são características femininas, porque trabalha a leveza, a delicadeza e a graciosidade. Por isso que é uma ginástica feita para as meninas, né? Vão considerar também as características masculinas como força física para fazer esses elementos aqui, tá bom? Seguindo a nossa, tem a parte dos materiais, que nós já vimos nos slides.
Mas tem aqui, olha só, a parte dos elementos aqui. As massas. E nós vamos para a parte do Organiza as Ideias, que ficou para a nossa correção hoje. Por exemplo, eu só vou falar a resposta, porque vocês já completaram o quadro. Falou. No Organize as Ideias, tem assim, ó, ginástica artística, ginástica rítmica, e a GTP é ginástica para todos. Porque nós já vimos sobre a ginástica para todos. Vamos completar primeiro o quadro da ginástica artística. Na ginástica artística, seguindo aí, corrigindo aí, gente, a modalidade ela pode ser masculina e feminina. Então, quem colocou masculina e feminina pode dar o certo. Colocou masculino e feminina pode dar o certo aí. E os aparelhos? Os aparelhos, eles são divididos em aparelhos masculinos e aparelhos femininos. Nos aparelhos masculinos, nós temos o solo, o cavalo com alças, a argola, a mesa de saltos, a barra paralela e a barra fixa. Nos aparelhos femininos, nós temos o solo, a trave de equilíbrio, as barras assimétricas e a mesa de salto. Lembrando que a ginástica artística nós já vimos. Na ginástica rítmica, que é o que nós estamos vendo hoje, a modalidade ela é somente feminina e os aparelhos que nós temos são bola, arco, fita, corda e massa. Na ginástica para todos, lembrando que na ginástica, o próprio nome já vai dizendo, ginástica para todos. Então, não vai ter separação entre as modalidades, todos podem participar, independente do local, independente da idade, independente do sexo. É uma ginástica que todos juntos podem participar. Então, qual o aparelho? Todo tipo de material, ele pode ser utilizado na ginástica para todos. Por quê? Não é uma ginástica competitiva. Ela é uma ginástica participativa. Então, esse quadro aqui, da parte do Organize as Ideias, vocês fizeram, completaram e nós acabamos de responder. Então, nós vamos para a hora de estudo, que é a página 24. Já tem gente pedindo para responder aí. Eu vou completar o quadro e depois o restante a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Na hora de estudo, o quadro, como ele é maior, vou deixar aparecendo aqui. Tem assim, ó, as informações sobre a ginástica rítmica, sobre a bola. Qual o grupo técnico que vai, né, permanecer nesse aparelho? São os lançamentos, as recuperações, os balanceios, os rolamentos, né? Com a bola também é possível quicar e realizar balanceios, figuras de 8 ou cambalhotas. Com o arco nós podemos fazer rolamento sobre o corpo ou sobre o chão, rotações em torno da mão e das partes do corpo, círculos também e figuras de 8. A corda, rotações, lançamentos, recuperações
balanceios, círculos e figuras de 8. As massas, pequenos círculos, lançamentos, recuperações, figuras de 8 e movimentos assimétricos, ou seja, movimentos que são diferenciados, não são movimentos iguais. E a fita podem ser feitas serpentinas, espirais, lançamentos, recuperações, balanceios, também a figura de 8. Lembrando que todos os aparelhos, eles vão ser lançados e recuperados, porque assim vai dando a dinâmica e a sequência da ginástica rítmica. Vamos lá, que agora tem os meninos querendo responder. Na número 2 está assim: quando que surgiu a ginástica rítmica e quais os nomes que ela já teve? Esther, vamos lá. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Sim, eu coloquei que surgiu na Europa no início do século XX. E os nomes que ela já teve eram, em 1972, ela ganhou o nome de Ginástica Rítmica Moderna. E em 1975, Ginástica Rítmica Desportiva. E em 2005, acho que 2005, passou a ser chamada de ginástica rítmica, que é como conhecemos hoje em dia. Isso mesmo, certinho. Corrige aí, tal, e todo mundo corrige também. E a letra B? Yasmin. Quer falar B? As competições... Bom dia, professora. Bom dia. Não vou ler a pergunta, não. Aí você já responde que vocês já estão com a apostila. É Tá. mais rápido. É para ler também? Pode. As competições oficiais de R são exclusivamente femininas, porque ainda não existem competições masculinas reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica. Pois a Federação de Ginástica, eles reconhecem que a ginástica rítmica está relacionada à ideia de que ela tem como característica a leveza, delicadeza e graciosidade. Do mesmo jeito que as lutas corporais e futebol são classificados como práticas masculinas. Isso mesmo, muito bom. Yasmin pratica ginástica rítmica, certo? Artística. Artística. Então tá bom. Vamos lá, letra C. Tem alguém? Pode. Eu coloquei que sim, a GR é praticada por mulheres, mas em alguns países tem a modalidade para os homens. Isso. Só que quando tem a modalidade, é nesses países que tem a modalidade para os homens, ela não é reconhecida, tá, gente? Não é reconhecida, não. Então, vamos lá, letra D. Nós já fomos aqui. Pode ir lá, vai lá. Pode ir, Esté, letra D. A D eu coloquei que elas consomem menores calorias, e elas têm igual grau de exigência e elas podem influenciar as condições de saúde e do crescimento. Muito bom. E a letra E? Eu coloquei que o objetivo é não treinar ginastas, mas oportunizar os movimentos básicos e conhecendo melhor a modalidade. Muito bom. E os aparelhos nós já vimos, né? Que é corda, arco, bola e massas. Já tá aí certinho os aparelhos. E como que são disputados as provas de ginástica artística? Elas podem ser disputadas em grupos ou também elas podem ser disputadas individualmente. Certo? Para a segunda aula de vocês, eu postei lá no Positivo On que vocês possam ver vídeos. Só que eu não vou sugerir, porque da vez passada que eu sugeri, tiveram alguns alunos que não conseguiram abrir os vídeos no YouTube. Então, vocês vão fazer o seguinte, no YouTube mesmo vocês colocam apresentação de ginástica rítmica
Pode ser brasileira, que vocês assistam, porque na próxima live eu vou perguntar o que vocês viram e qual o comentário que vocês vão fazer sobre as apresentações, certo? E assim a gente encerra esse capítulo. Tem atividade, então, para ser feita, que é assistir o vídeo, e eu vou lançar um estudo dirigido para vocês, tá bom? Lembrando que vocês vão pesquisar no YouTube, certo? Tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até terça-feira que vem. Beijão!